Olá, meu amigo e minha amiga internauta, espero encontrar vocês todos bem. Aqui que vos fala é Alexandre Campoli, da AS Campoli Consultoria, e mais um episódio aqui do nosso podcast semanal, trazendo hoje um amigo querido que fez parte da minha história de vida, da minha formação acadêmica, o advogado Ricardo Martins, atuante desde 2003, especialista em Direito Penal e Processo Penal, professor da Universidade Unip da UMC. Ricardo, muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade, pelo seu tempo. Ficamos muito felizes de ter você aqui nesse episódio conosco. O prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande poder estar discutindo direito penal com o pessoal da área mais empreendedora, porque muitas vezes eu não tenho essa oportunidade de discutir direito penal, muitas vezes eu acabo discutindo apenas isso no curso de direito. Mas é muito importante discutir direito penal com quem não é da área do direito penal, e eu agradeço o convite. É muito importante. Eu já vou deixar aqui estendido esse convite para que nós sabemos que o Código Penal precisa mudar, ele é bastante antigo. Mas a gente tem leis complementares, né, que vão se assessorando as adaptações aqui no Brasil, e quando tiver alguma mudança de relevância, se você quiser trazer isso para um público diferente do universitário ou dos seus colegas de profissão, nos avise que nós vamos abrir um episódio aqui específico para o tema que virá a acontecer, tá bom? Perfeito. Ricardo, pode ser Ricardo, né? Pode ser Ricardo. Com certeza. Ricardo, a gente, antes de começar na área mais formal, mais técnica que nós temos aqui das nossas perguntas, a gente tem um quebra-gelo aqui, a gente quer saber quem que é o Ricardo na fila do pão. Ricardo é casado? Sim, sou casado. Há 11 anos, tenho uma filhinha de 8 anos. Esposa não é advogada, é? Não é advogada. Quase todos que vêm aqui é casado com advogado também. Não é advogada. Tá, filha de 8 anos, empreendedora. Faz o quê? Nós temos uma franquia num shopping center, uma franquia de chá, né? No Shopping Internacional de Guarulhos. O shopping eu conheço, mas se você quiser divulgar a franquia e já fazer um merchan para sua esposa, pode fazer nós também. Temos a franquia do Rei do Mate ali que legal. no Shopping Internacional de Guarulhos. Ali. Entendi. Você mora lá também? Não, eu moro na Zona Norte. Eu moro na Zona Norte de São Paulo, mas é próximo. É bem próximo de lá, eu conheço aquele shopping. Ficou um pouco desfavorável a questão do estacionamento depois de uma obra, mas é um shopping muito bom. Isso, exatamente. Nós temos um problema por causa do estacionamento lá. Mas é um shopping muito bom, bem movimentado. Eu gosto de lá, eu tive lá algumas vezes já. Filhinha de 8 anos? Isso, 8 anos. Ah, legal. Hobbies? Olha, gosto de jogar tênis, não tenho jogado muito por a falta de tempo, a carreira acadêmica me consome muito, e a advocacia também, mas sempre quando possível eu gosto de participar. Nós temos um outro professor e colega em comum, que é o Dr. Hélio. Ele também é um grande jogador de tênis, participa de concursos. Eu não tô nesse nível. E torneios pela OAB. A última vez que eu falei com ele, ele comprou até um desses motorhome, porque ele viaja nisso para fazer os torneios. Ele tá levando bacana, super a sério esse negócio aí de jogar tênis aí, né? Eu sei que você também é professor universitário, que hoje é um desafio grande, né? A parte acadêmica no Brasil. E por que você escolheu a profissão de direito? Então, assim, a minha paixão sempre foi pela área criminal, tá, Alexandre? Eu sempre gostei da área criminal. Eu nunca tive essa dúvida durante a graduação de tentar seguir a área civil ou outra área. Sempre fui apaixonado pela área criminal. E eu me apaixonei no decorrer da faculdade pela advocacia criminal. E eu estava certo que eu ia seguir a advocacia criminal, só que eu tinha uma paixão também pela carreira docente. Eu via meu professor dando aula de direito, eu falava, eu vou dar aula, né? Então, vou dar aula. E aí, eu comecei ajudando um grande advogado de São Paulo, que foi o Dr. Mauro Otávio Nassif, que foi um grande advogado em São Paulo. Eu era assistente dele num curso preparatório para a OAB, e eu comecei assessorando a tomar gosto, ajudando o Dr. Mauro, e aí foram surgindo as oportunidades em dar aulas em cursos preparatórios para a OAB, que na época tinham muitos cursos presenciais, na época, isso há 15, 16 anos atrás. E aí eu comecei a dar aula num curso aqui em Alphaville, que é o curso do professor Luiz Antônio Ribeiro, né, que hoje é diretor da FIEB, dá aula de direito tributário aqui. O professor Luiz Antônio me deu a oportunidade de dar aula aqui no curso em Alphaville, e eu dei aula no curso aqui uns 4 ou 5 anos. E aí começaram a surgir as oportunidades nas universidades. Aí eu dei aula em várias faculdades.
aqui na faculdade, na antiga faculdade Taboão da Serra, em Taboão da Serra, e aí fui para a Uniban de Osasco, dei aula na Unifiel de Osasco, na FISO, dei aula em várias instituições, eu já lecionei. Então, por consequência... Sempre no segmento sempre na área de penal e direito penal. Direito penal, processo penal e prática jurídica penal. Sempre nesses sempre três... Sempre na mesma vertente. Mas sempre na área criminal. Então, eu tenho uma paixão e eu consigo conciliar muito bem, Alexandre, a carreira docente com a advocacia. Não é fácil, às vezes acaba sendo um pouco puxado, né? Mas eu gosto bastante. Eu acho que a teoria e a prática, eu acho que elas se complementam, né? E quando a gente trabalha com amor, Sim. A gente não vê o trabalho, só vê o resultado, né? Exatamente. Então nós temos aqui algumas perguntas interessantes para os nossos internautas que estão assistindo para o segmento de direito, também como para os empresários também que nos ouvem, né? Porque nós temos um público vasto aqui, né? Então, dando início às nossas questões aqui, qual é a relação do direito penal com as empresas aqui no Brasil? Vamos lá, Alexandre. Quando eu dou aula na área criminal, eu sempre falo para os meus alunos quando eu dou aula, né? As pessoas acham que quem precisa de um advogado criminalista é um ET, é um sujeito verde que desce aqui na Terra, né? E de repente ele precisa de um advogado criminalista. Ou tem que ser sócio de alguma facção. Exatamente. Quando na verdade a pessoa que precisa de um advogado criminalista pode estar muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Perfeito. Entenderam? Então isso acontece. Qualquer um de nós pode precisar de um advogado criminalista. E o que eu percebi em mais de 20 anos de advocacia, que muitos crimes, Alexandre, são cometidos dentro da área corporativa, Perfeito. Dentro das empresas. Vários tipos de crimes que vocês possam imaginar. Alguns exemplos para nós, por favor, Ricardo. Desvio de valores, departamento financeiro, departamento de RH. Eu trabalhei outro dia num caso que a diretora do RH, ela desviava dinheiro das homologações dos funcionários, fazia homologação maior. Desvio de valores em propinas, departamento de compras de empresas. Sonegação de tributos. Sonegação de tributos e vários outros tipos de crime. Então, muitos crimes acontecem. E muitas vezes, o que acontece? O empresário, ele não sabe lidar com esta situação. Ele não sabe lidar, né? E aí, ele procura, muitas vezes, um advogado na área empresarial. E o advogado da área empresarial também, muitas vezes, não está preparado para lidar com essa questão criminal que está ocorrendo dentro da empresa. É que a gente tem um tabu, tem uma certa restrição, e eu confesso que isso é até uma coisa minha. Vou dar um exemplo dito por mim mesmo. Eu tenho muitos amigos na polícia, tenho grandes amigos delegados que eu estimo muito, de longa data essas amizades, mas eu não me sinto confortável na delegacia. Mesmo acompanhando o cliente. Eu não gosto, é um ambiente que eu não gosto. E só de saber que o advogado, o empresário tem que depor, coisas do tipo, já é uma coisa muito estressante, né? Então, e justamente o advogado criminalista, ele vai fazer essa ponte entre a postura da empresa, a atitude que a empresa vai ter que tomar perante a polícia, que é o que nós chamamos de notícia crimes. Como que essa empresa vai levar essa notícia crimes para a delegacia de polícia? Ela vai levar registrando o boletim de ocorrência? Ela vai requerer a abertura de um inquérito policial? Né? Tem muito empresário que veio me procurar já, Alexandre, falando que um funcionário havia desviado o dinheiro da empresa, e eu conversei com o empresário. Eu falei, olha, tudo bem, nós vamos tomar as providências cabíveis. Vamos levar essa informação até a polícia para que seja instaurado o devido inquérito policial. Mas eu já adianto para o senhor, seu empresário. A partir do momento que o senhor levar essa informação, o senhor passa a ser objeto da investigação também. A sua empresa está regular? O senhor está recolhendo os impostos adequadamente? O senhor está devidamente registrado? Aí ele pensa, ele fala assim, doutor, eu acho melhor não levar essa informação para a polícia. Senão vai ficar mais caro o molho do que o frango. Né? Exatamente. Então eu falo, que olha, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, exatamente, né? Você vai levar essa informação, você tem que tomar cuidado. Porque muita empresa... isso é uma realidade, você é da área contábil, você sabe disso, tem caixa 2. Ou ele vai denunciar assim, ele me roubou o dinheiro da propina. Exatamente. Aí como é que a gente justifica isso? Ele roubou o dinheiro do caixa 2. Vai lá, então o senhor tem caixa 2? Então a primeira coisa que o delegado vai perguntar, o senhor tem caixa 2? Se você não então, está preparado, né? Então, exatamente. Então você tem que tomar cuidado. Você vai levar essa informação para a empresa? Então tem que tomar todas essas cautelas, orientar o empresário para ele tomar cuidado, né?
que ele vai passar a ser objeto dessa investigação também. Ele tem que entender como que vai funcionar o processo, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não precisa só ter razão, a gente precisa estar correto, né? Precisa estar correto. Porque hoje em dia, o cenário, vou dizer, de legislação, como eu atuo no segmento de contabilidade, né? A legislação, tanto societária quanto tributária e trabalhista no Brasil, ela é extremamente complexa e cheio de ganchos de falha. Né? Sim. Outro caso que é muito comum me procurarem também, Alexandre. Eu procurei esse funcionário e eu fiz um boletim de ocorrência. Depois que fez. Depois que fez. Eu já dei justa causa nesse funcionário. Eu falo, você deu justa causa? E aí você vai acompanhar para saber se ele vai ser condenado realmente pela prática do crime? Porque se ele não for condenado, ficar provado que ele não tem nada a ver com isso, o que vai acontecer? Ele vai entrar com uma ação de dano moral contra você posteriormente. Aí você vai ter que pagar uma indenização por ter abalado a imagem e notoriedade daquela pessoa. Pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer uma imputação criminal contra alguém, né? Então vamos lá para o nosso segundo questionamento aqui. É importante instaurar a instauração de investigação interna quando a empresa se depara com a prática de crimes em seus departamentos, ou seja, o famoso compliance, né? O compliance, né? Porque assim, Alexandre, hoje chamam de compliance, mas chique, né? É chique, né? Mas eu sempre acompanhei isso daí dentro das empresas. E eu sempre recomendei para os empresários que desconfiavam que um crime estava acontecendo dentro da empresa, que fosse feita uma apuração interna. Uma apuração interna... Antes de levar para fora, para mídia, vamos dizer mídia, assim, né? Ou até para a própria delegacia de polícia. Por quê? Você tem que tomar cuidado para não acusar falsamente um funcionário ou uma pessoa ligada à sua empresa sem o mínimo de respaldo de informação. Não, e sem contar o impacto que isso vai trazer para o nome da empresa. Que é uma empresa que não tem controle, que contrata pessoas ou que é leviana, exatamente, né? Que não tem compliance, que não tem estrutura, né? Vai trazer à tona a tua fragilidade, né? Então é legal o departamento de compliance ouvir as pessoas dos mais diversos departamentos para saber se realmente tinha alguma coisa de errado, se não tinha. Tem que fazer essa apuração prévia antes, salvo se for muito grave. Às vezes a situação é muito grave, aí não dá tempo de fazer assassinato, aí não tem nem que discutir, exatamente. Né? Sequestro. Mas agora, se é uma questão administrativa, burocrática da empresa, é bom apurar através de um procedimento administrativo disciplinar, ouvir todo mundo. Inclusive isso agora está regulamentado para a atuação do advogado, Alexandre, que existe um provimento da OAB, não lembro de cabeça agora o número, que isso se chama advocacia defensiva. Tá? Advocacia defensiva é uma postura que a OAB, através de um provimento interno, ela autoriza o advogado a atuar nessa advocacia defensiva, fazendo esse tipo de atuação para evitar... trabalho consultivo e preventivo, exatamente, né? Exatamente. Não está aqui no nosso hall de perguntas, mas me veio uma pergunta agora que eu acho que é muito pertinente, né? Com o mundo da tecnologia, as câmeras tomam conta das empresas. Sim. Como é que é esse cenário perante a parte criminal? Olha, ele vem sendo aceito com muita tranquilidade a utilização dessas imagens para a prova, né? Para investir informações e provas em processos criminais. Porque isso é muito comum, né? O que está gerando uma certa discussão ainda é a violação do princípio da intimidade, é a câmera que tem acoplado o som, né? Será que posso utilizar? Será que isso não fere o princípio da intimidade? Eu usar a câmera com o som, eu posso estar ouvindo a conversa do funcionário? Então essa questão está gerando uma certa discussão. Mas a imagem em si, ela vem sendo aceita com muita tranquilidade. É importante, né? Porque a gente precisa se prevenir, né? Sim. Mas também saber como, né? Porque às vezes você acaba se prevenindo, produzindo prova contra você mesmo, né? Nossa próxima pergunta é: por que as empresas devem acompanhar as investigações criminais que envolvam o seu nome até o final do processo? Assim, Alexandre, toda vez que a empresa leva a notícia de um crime para a delegacia de polícia, na maioria das vezes é instaurada uma investigação policial. E toda investigação policial que começa, ela tem que terminar, ela tem começo, meio e fim. Tá. E qual o resultado dessa investigação? Será que isso foi favorável à empresa ou foi desfavorável à empresa? Agora, eu vejo muita empresa que vai lá, comunica a prática do crime e não acompanha a investigação. Vira as costas, né? Vira as costas. Acha que vai se resolver sozinha. Né? Exatamente. Aí, depois de 6 meses, depois de 1 ano, 2 anos, ela recebe uma intimação para comparecer
para prestar depoimento ou às vezes para apresentar defesa num processo criminal. Aí ela fala, nossa, mas o que está acontecendo? Aí pega a empresa de surpresa, porque ela não acompanhou a investigação policial. O importante é, instaurou um inquérito policial? Qual o número desse inquérito? Qual o rumo que esse inquérito está tomando? Quem foi ouvido nesse inquérito policial? Quais foram as provas que foram produzidas? Será que eu, como empresa, não devo ajudar a polícia levando informações, oferecendo testemunhas, juntando documentos nessa investigação policial? Até o vídeo que foi citado aqui, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tem que colaborar muitas vezes com a polícia, porque a polícia tem muitos e muitos casos para investigar, entendeu? E muitas vezes a pessoa que foi a vítima do crime, ela representada por um advogado criminalista, ela pode ajudar muito o trabalho da polícia na busca da verdade para que nenhuma injustiça seja feita e para que a empresa não tenha nenhuma informação de surpresa posteriormente, entendeu, Alexandre? Não, até para que ao colher um depoimento seja realmente a expressão da verdade, não seja nada dúbio, e também para que não perca nenhum prazo, né? Que tem um profissional na área acompanhando. Às vezes é importante nomear assistente técnico para questionar essas perícias que foram realizadas pelos peritos oficiais. É muito comum. Esses dias eu fiquei sabendo que a polícia científica abriu um concurso, Alexandre, só para contratar perito contábil. Né? Porque precisa de perito contábil na polícia científica, porque são muitos crimes que envolvem questões contábeis. E faltava perito. E outro dia eu fiquei sabendo que foram contratados diversos peritos contábeis, porque tem muito caso que chega na delegacia, né? Inclusive nas especializadas. Né? E eu acho que é interessante, né? Que muitas vezes as pessoas acham que a pessoa que comete o crime é só a pessoa de baixa renda. Não, então nós temos gente do mais alto nível aí social praticando crime, né? E então desviando dinheiro e que o crime tem mais uma ligação com caráter do que com a questão de renda, né? De renda, exatamente. É mais uma questão fisiológica, né? Que às vezes o cara ele nem precisa, mas às vezes eu já peguei casos, principalmente quando tem essa parte psicológica mais voltada para o narcisismo, que ele acaba cometendo por prazer, por ele achar que ele pode ser superior a tudo. Às vezes não é só o dinheiro, né? É mais o desejo dele de achar que está acima da lei, né? Exatamente. Verdade. Qual a importância da assistência à acusação nessas situações criminais que possam vir a acontecer, tanto com uma pessoa física quanto com uma empresa, por exemplo? Então, por exemplo, é importante acompanhar o inquérito policial e, por exemplo, ocorreu um crime dentro da empresa, ocorreu toda a investigação, foi oferecida a denúncia contra aquela determinada pessoa que cometeu o crime. Instaurado o processo, de acordo com o artigo 268 do Código de Processo Penal, a parte que foi vítima, ela pode se habilitar no processo criminal como assistente de acusação. O que é o assistente de acusação? É aquela pessoa que está interessada no resultado do processo, porque o resultado daquele processo interessa para a empresa. Por exemplo, se a empresa deu uma justa causa no funcionário, porque o funcionário estava desviando o dinheiro da empresa. Para a empresa, é interessante para ela que aquele sujeito seja condenado pela prática do crime. Porque se ele for absolvido pela prática do crime, como nós conversamos agora há pouco, essa situação pode se reverter contra a empresa. E pode ir para a Justiça do Trabalho. Para a Justiça do Trabalho. Então ele se habilita como assistente de acusação para que ele acompanhe e leve informações para esse processo criminal, participe da audiência criminal, buscando o melhor resultado no processo para que aquela pessoa efetivamente venha a ser condenada pela prática daquele crime. Perfeito. Nossa próxima pergunta é quase similar à de cima, né? Só que no lugar de ser um assistente de acusação, seria um assistente de defesa. Qual a importância do advogado nesse papel aí? Olha que interessante. O assistente de defesa, ele não tem previsão no Código de Processo Penal, mas alguns doutrinadores, como o André Nicoliti, lá do Rio de Janeiro, ele destaca essa importância do assistente de defesa. Por exemplo, vamos imaginar, Alexandre, você é dono de uma transportadora. O motorista da sua transportadora atropelou alguém. Ele vai responder um processo criminal por um crime de trânsito. Olha que interessante. Você, como advogado desta empresa, dessa transportadora, você vai habilitar essa transportadora como assistente assistente de defesa nesse processo criminal, porque é do seu interesse, Alexandre, que o seu motorista não venha a ser condenado criminalmente nesse processo criminal. Porque se o motorista for condenado no processo criminal,
você, que é o proprietário da transportadora, vai ter que indenizar a vítima do acidente de trânsito. Então, interessa para você que aquele seu funcionário tenha a melhor defesa possível, porque aquela defesa vai gerar efeitos na esfera civil, Alexandre. E a sua empresa prejudicar o nome vai prejudicar negócio, o nome da sua empresa, às vezes o patrimônio, vai me dificultar na renovação de seguro, exatamente, contratação de novos clientes, carga, né? Então, uma série de processos que podem trazer prejuízo, uma escala de prejuízos, né? Porque às vezes a empresa fala assim, isso é problema do meu funcionário, foi ele que praticou o crime. O caminhão tá no seu nome. Não, tá todo pintado com o nome da sua empresa, né? Tá registrado. Ninguém vai lembrar que é o Joãozinho que bateu. A notícia que já vai aparecer lá nas redes sociais ou nos canais de notícias caminhão da transportadora XPTO mata na rodovia, né? A mesma coisa no hospital. Mas um erro médico, alguém acabou falecendo dentro do hospital. E aí? É interessante para o hospital que aquele médico tenha a melhor defesa criminal do mundo, porque aquilo vai refletir na esfera civil. No caso de medicina, eu sei que tem até as seguradoras que são especialistas em processos investigativos para poder provar que não houve negligência médica. Isso, exatamente. Entendi. Nós falamos aqui das defesas. Antes da gente começar o nosso bate-papo, nós falamos um pouquinho sobre o Código Penal, ser um código antigo, desatualizado, e ter muitas legislações complementares. Então eu gostaria de saber da sua opinião sobre o Código Penal. Essas legislações complementares que veio para agregar, como lei de tráfego ou de outras coisas que possam ter vindo de crimes hediondos, né, que foram importantes. Eu queria que você desse uma opinião também sobre o que você acha que é de suma importância nesse processo que vai ter de revisão do Código Penal constar nele. E gostaria que você indicasse para os nossos ouvintes também quais são as obras literárias que mais te ajudou e que você mais te agrada, tendo em vista que são vastas, mas eu gostaria de ouvir uma ou duas indicações suas, porque os alunos, os acadêmicos, os colegas de direito sempre gostam de ter essas recomendações. Assim, Alexandre, nós temos um problema. Assim, vamos lá. Código de Processo Penal. Nosso Código de Processo Penal, ele parece uma coxa de retalhos. Ele está todo remendado, porque ele é um código de 1941. Então, eles foram consertando aos poucos, remendando as falhas que foram aparecendo, né? Precisa de uma reforma urgente, o Código de Processo Penal. A forma de julgamento no Brasil, ela tem que melhorar, tem que se aperfeiçoar, uma série de coisas. Quando você fala isso, você está falando de tribunal de júri? Não só tribunal do júri, né? Houve uma reforma no procedimento ordinário, sumário, júri, em 2008 no Código de Processo Penal. Mas assim, o nosso Código de Processo Penal tem que se adequar a essa questão da audiência virtual, a essa audiência por videoconferência. E aí? Isso é uma realidade. Crimes cibernéticos também. Isso é no Código Penal. No Código Penal. Mas assim, a audiência por videoconferência, que era uma exceção, virou a regra. A produção das provas digitais. Como que são colhidas essas provas digitais? Nós precisamos de uma regulamentação quanto a isso. Então tem muita coisa que tem que ser alterada no Código de Processo Penal. A questão recursal no Brasil é arcaica. A questão recursal, ela tem que ser alterada, ela tem que evoluir, entendeu? Tem muita coisa a ser alterada. Código Penal. Código Penal tem duas partes, parte geral e parte especial. Parte geral do Brasil, na minha opinião, é de primeiro mundo. É ótimo, a parte geral do Código Penal. Mas a parte especial, que trata dos crimes em espécies, tem crimes lá que não tem mais razão de existir. Por exemplo? Falsificação de fita, não sei o quê. Falsificação de fita. Que já deixou de existir, nem tem mais. De selo, entendeu? Nem tem mais esse tipo de crime. O tempo já fez com que isso já fosse absorvido com outra nomenclatura. Entendeu? Né? Então, na minha opinião, os crimes digitais, como você comentou, teriam que ser melhor regulamentados aí no Código Penal, entendeu? Porque isso é uma realidade hoje em dia. Então, o Código Penal tem que evoluir muito, né? E aí, o que acontece? Só que parece que o nosso poder legislativo não
está se atentando, não está dando a devida importância a essa situação. Aí as pessoas ficam criticando o Supremo Tribunal Federal. Nossa, mas o Supremo faz isso, faz aquilo e tal. Mas na minha opinião, Alexandre, o Supremo ele acaba tendo esses tipos de atitude diante da inércia do Poder Legislativo. Então, porque acontece o seguinte, o problema vem de baixo para cima, mas quando ele devolve de cima para baixo, também não tem solução. Não tem cadeia suficiente, não tem pena suficiente, a legislação é branda e às vezes ele tem que fazer até uma certa adaptação para aquele crime ou aquela situação de julgamento fazer sentido. Exatamente, né? exatamente. Nós sabemos que no Brasil não há crime, não há uma legislação que determina crimes por execução, como tem nos Estados Unidos, né? Ou prisão perpétua, ou pena de morte. Tá. Alguns países, alguns estados nos Estados Unidos são contra, são a favor. No Brasil nós já sabemos que isso não pode, mas você tem uma opinião formada, você é a favor, você é contra, Alexandre, estando no seu segmento aí com tantas experiências e tantos anos? Alexandre, eu sou humanista por natureza. Eu não sou favorável a nenhum tipo de pena cruel ou pena de caráter perpétuo, pena de morte. Na minha opinião não funciona. Tá? Eu acho que não é o caminho. Porque nós sabemos, num país com tantas desigualdades sociais como o nosso, quem será morto e quem será executado. Essas pessoas têm classe social e elas têm cor de pele. Então, nós sabemos que as pessoas... crime só funciona para determinadas Exatamente. pessoas, né? Então, por isso que se nós soubéssemos que isso vai ser realmente aplicado para todos, sem distinção, mas nós sabemos que no Brasil isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, então vai ser uma justiça injusta. Injusta, né? Eu acredito na ressocialização, Alexandre. É difícil. Eu trabalho com isso há muitos anos, mas eu conheço muita gente que eu já atuei em processo criminal e que hoje leva uma vida tranquila, que hoje tem uma família, está reintegrado. Eu não conheço um outro, conheço vários casos, Alexandre, vários casos, entendeu? É que as pessoas muitas vezes não acompanham isso. Eu acompanho de perto, encontro, e eu fico muito contente quando eu vejo alguém que respondeu, pagou pelo que fez, está reintegrado na sociedade. No Brasil tem muito também das pessoas serem condenadas meio que de tabela, né? Acabar por inocência ou por gostar de alguém, acaba se envolvendo num crime e não é o caráter daquela pessoa ser criminoso, né? A companhia, né? Eu sempre falo com os meus alunos, né? Que a questão do concurso de pessoas, o concurso de agentes é uma questão complicada, né? Não basta você ser uma boa pessoa, você tem que andar com boas pessoas também. Porque eu vejo muito isso... Bíblico, né? É bíblico. A questão do tráfico de drogas, o crime de roubo. Ah, mas eu não sou ladrão, não sou traficante. Pô, mas você tá andando com ladrão, você tá andando com traficante. Aí você vai preso junto com um ladrão ou com um grupo de ladrão ou traficantes. E aí, para nós advogados criminalistas, explicarmos que aquela pessoa não tem nada a ver com isso, nós explicamos muitas vezes. Mas a pessoa às vezes passa 4, 5 anos presa para nós explicarmos que aquela pessoa não tinha nada a ver com isso, mas ela está envolvida, né? Tá andando aquele com processo lá. Então tem que tomar muito cuidado, né? A companhia é complicado. É verdade. Bem, nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, que está sendo super agradável. Eu queria que você deixasse para a gente o seguinte, Ricardo. Eu te pedi indicação de alguns autores, mas depois uma mensagem para quem nos escuta. Quem quer enveredar para a área do direito ou até para a área criminal, queria que você deixasse um recadinho aí para os seus alunos, profissionais, para os seus futuros empreendedores do segmento de direito, para que eles pudessem se inspirar um pouquinho nas suas palavras. Olha, Alexandre, vamos lá. Livros, para quem quer advogar na área criminal, eu acho que são 2 autores que são essenciais. Esses 2 que eu considero hoje de ponta. Um é o Auri Lopes Júnior, do Rio Grande do Sul, um dos maiores advogados criminalistas que eu conheço. O outro aqui de São Paulo é o chamado Gustavo Henrique Badaró, da USP aqui de São Paulo também, um grande professor. Esse eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, o pai e o filho. Tá, um grande advogado também, o Badaró. Grande professor. Então esses, eu dou como os livros, o material desses 2 professores, para quem quer advogar na área criminal, eu creio que eles são essenciais. Tá? O que eu digo é o seguinte, Alexandre, quer advogar na área criminal? A pessoa pode advogar em qualquer área. Na minha opinião, ela tirar a carteira da OAB dela, a carteira da OAB ela pode advogar em qualquer área. Você forma generalista, exatamente. Né? Eu acredito que a advocacia criminal, ela requer um pouco de vocação. Por quê? Você vai lidar com casos muito pesados,
Não é todo mundo que gosta ou tem estômago para isso, né? Como a medicina, né? Muitas vezes, professor, eu me formei, eu quero advogar na área criminal. Eu queria ir junto com o senhor lá na cadeia. Aí eu vou lá. Aí quando a pessoa escuta o barulho da tranca, né? Plá, no presídio. Botim, discussão, às vezes, cheiro. O cheiro, exatamente. Aí ela fala assim, professor, eu acho que eu vou para outra área, não era bem isso que eu queria. Você sabe que uma coisa como eu falei já desde o início, que e fazer visitas da delegacia não é algo que me agrada. Tá. E uma vez nós fizemos um trabalho social de atender a penitenciária de Itapevi. Tá. Então nós reformamos algumas celas lá, pintamos, as presas nos ajudaram, pintamos de cor de rosa, arrumamos iluminação, trocamos pias que estavam quebradas, tudo com a ajuda de outros empresários. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o Estado não supre a necessidade de quem está encarcerado. Há uma falha muito grande de alimentação, saúde, higiene, sociabilização. Por isso que, independente de religião, eu acho positivo ter um braço religioso dentro das penitenciárias para ajudar essas pessoas encarceradas. E uma presa me disse o seguinte: nós utilizamos metade do pão do café da manhã, deixamos ele secar, porque quando nós estamos no período menstrual, nós usamos como absorvente. É isso mesmo. Eu ouvi isso há uns 15 anos atrás e eu vou dizer para você que, repetindo essa história para ti, eu ainda fico abalado. É complicado. O cenário no Brasil é muito complicado, muito tóxico, né? Olha, e Alexandre, vou te falar uma coisa. São Paulo ainda é muito evoluído perto de outros estados aí do nosso país. Viu? Tá. Você vê sério, São Paulo tem os seus problemas, tem superlotação, mas ainda perto de outros estados, o Brasil ainda é referência, tá? É referência, porque você vê algumas histórias aí bem complicadas, tá? E assim, para quem quer advogar na área criminal, perseverança, tem que ser um humanista por natureza. Eu me considero humanista por natureza, eu sou um apaixonado pelo direito de defesa, Alexandre. Todo mundo tem que ter o seu direito. Tem que ter. Por mais grave que seja a acusação, a pessoa tem que ter o direito de defesa. Não é justo que alguém, por qualquer, seja no seu trabalho, condenado sem ouvir a sua versão. Exatamente. Né? Não dá para admitir. Num Estado democrático de direito, num povo civilizado, não dá para se falar. Por mais que a pessoa seja, eu sou defensor da pena de morte. Por mais que você seja defensor da pena de morte, você nunca vai poder tirar o direito de defesa de alguém. Ela tem que ser ouvida, né? Ela tem que ser ouvida. Ricardo, eu fico muito feliz pelo seu tempo, pelas suas palavras. Eu vou pedir para você deixar os seus contatos, redes sociais. Quem quiser te procurar, te contratar, ou se tornar aluno e assistir às suas aulas, como eu fiz durante alguns anos. Recomendo, pessoal. Além de professor, virou um amigo, um conselheiro fantástico na minha vida. E hoje tenho um prazer grande de poder trocar essa ideia aqui com você. Eu queria que você deixasse isso para os nossos ouvintes. Aqui em Alphaville, especificamente, eu tenho muita parceria com escritórios que não fazem a área criminal. Perfeito. Tá? Professor, eu tenho um escritório na área empresarial, na área civil, e eu pintou um cliente criminal aqui, eu gostaria de dar atenção. Eu faço parceria com escritórios que não atuam, né, na área criminal. Eu dou toda essa atenção. Ou eu atendo diretamente no meu escritório, ou às vezes eu atendo no próprio escritório que está precisando dessa assessoria. Tá? O meu telefone, vamos lá, 011 9558-2283. Tá? Seu e-mail? E-mail é ricardomartins, tudo junto, @asp.org.br. Tem alguma mídia social que você deseja divulgar? O Instagram, né? O pessoal mais me acompanha pelo Instagram, é @profricardomartins. Tá? Prof. Ricardo Martins, pode me procurar, ter os meus contatos e quiser marcar uma reunião, marcar um horário para conversar a respeito de parceria na área criminal, eu estou à disposição. Já atuei em muitos casos de repercussão, inclusive há alguns anos atrás, casos de repercussão inclusive nacional, né? Se precisar de auxílio, parceria, eu estou à disposição. Muito legal. Você continua ainda no cursinho ou não? Não, cursinho não. Eu estou em pós-graduação, faculdade. É que assim, isso acaba variando um pouco de semestre para semestre, tá, Alexandre? Às vezes eu estou dando aula em mais de 2 faculdades, ou eu estou em pós-graduação. É uma carreira bem intensa aí na área acadêmica. Nesse segmento.
Ricardo, mais uma vez eu te agradeço. Vou deixar aqui a S Campo, ele tem muita satisfação de entregar um mimo simbólico para que você utilize na sua profissão, uma caneta e uma lapiseira nossa. Opa, muito que obrigado. Possa te auxiliar e te acompanhar no dia a dia. Tá. E eu espero você com novas novidades do segmento para que a gente possa voltar a conversar. Perfeito. Ok? E você, meu amigo, minha amiga internauta, eu fico muito grato pela sua audiência. Não deixe de curtir, dar o seu joinha no nosso canal, porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. E que nos acompanhe, porque sempre trazemos novidades e coisas importantes para o nosso dia a dia. Agradeço a atenção e a audiência de todos. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.